Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Jeremias Gomes, você está no Alesp Conecta. Nosso tema hoje é sobre a nossa boca e os nossos dentes. Vamos falar de saúde bucal durante a pandemia. Quem está com a gente é Loriene Galatini, é cirurgiã dentista. Muito obrigado por nos atender, doutora. Olá, eu que agradeço o convite e vamos lá, né? O que nós pudermos ajudar uns aos outros hoje nessa epidemia é válido. Pois é, muito obrigado. A gente está gravando em abril de 2021, portanto, um pouquinho mais de um mês de pandemia. Acho que a coisa mais importante para a gente iniciar é em relação aos cuidados, doutora. Quando a gente vai ao dentista, a gente está na fase vermelha no estado de São Paulo, né, do plano de contingência do estado de São Paulo. O que a senhora pode dizer? Pode-se ir ao dentista, não é proibido, mas se for, quais são os cuidados que tanto o paciente quanto o profissional devem ter? Gerê, podemos e devemos continuar com as nossas consultas preventivas. É super importante a prevenção. Por quê? Os nossos consultórios, eles sempre foram super seguros, e asepsia, a esterilização, tudo. E hoje, mais ainda, tomamos os cuidados com a higienização, temos todos os protocolos com álcool, esterilização, termômetro para medição de febre, e somos, assim, meticulosos em atender um paciente de cada vez. Então, não acumular na sala de espera, ter todo o cuidado com aquele paciente, depois que aquele paciente sai também, de limpar tudo, esterilizar tudo, jogar os materiais contaminados, descartáveis, e passar o álcool em gel, o spray no ar-condicionado. Então, assim, é muito seguro ir ao dentista em tempo de pandemia. E devemos continuar com a nossa prevenção, que é muito importante, porque tudo começa pela boca, a saúde começa pela boca, né? A digestão começa na boca, né? Muito importante. Mas ainda dentro desse capítulo, rapidamente, só para fazer um passo a passo. Eu fui numa dentista durante a pandemia e eu vi que assim, tem desde a entrada aquela proteção pro pé, né? Não sei como é que chama Para os aquilo. pés com álcool, tapete com álcool. Começamos Isso. com o tapete com álcool. Aí a nossa secretária, toda paramentada, ela mede a temperatura do paciente que aguarda na sala de espera. A nossa sala clínica, onde o paciente vai receber o tratamento, ela já está toda preparada, com os materiais esterilizados, asséptica com álcool, tudo pronto para o paciente entrar. Então, nós estamos todos paramentados com o jaleco, aquele jaleco descartável que a gente usa um por paciente, com touca, com máscara, com aquele protetor facial, com óculos. Então, assim, a gente está todo paramentado. A gente parece um astronauta hoje trabalhando, né? Não, principalmente porque quando a gente entrou nesse consultório que eu fui, por exemplo, ele tem até uma plaquinha, tem esse tapete com álcool, né, que você antes entra, depois tem uma plaquinha, lave as mãos, aí você põe a máscara, aí você entra. Só que no momento de iniciar o tratamento, lógico, você vai ficar com a boca aberta, né, tem que tratar e você vai tirar a máscara. Então, o dentista, ele tem que, além da máscara, o correto é usar aquela proteção plástica também, talvez o Proteção seu facial. assistente também. E o assistente também, Correto. para proteção dos dois. Inclusive, quando o nosso paciente passa pelo tapete, depois ele põe um propé, que é um Isso, protetor para o próprio. sapato, e ele entra no consultório depois de ter passado pelo tapete com álcool, ele põe o propé e aí segue, passa o álcool gel na mão, que a gente já deixa lá, a gente passa um protetor de roupa, inclusive, que é um spray com asepsia para matar tudo que é vírus e bactéria, para proteger ainda mais, né? E aí ele senta na nossa cadeira, eu e a assistente estamos todas paramentadas, só que o nosso paciente, ele tem que tirar a máscara. E eu acho que essa hora gera uma insegurança muito grande, né? Mas tem que tirar a máscara, porque nós vamos mexer na boca. Então, é importante que o paciente tenha consciência também que não seja
um meio de contaminação, que não esteve com ninguém que tem o Covid, que não esteja com os sintomas, né? Uhum. E para a gente também não estar muito perto da doença, né? Claro, claro. A senhora está falando, a gente está falando aqui em tese, é claro que a senhora está falando do consultório que a senhora atende, tem todos esses cuidados, mas a gente procura dar uma informação de utilidade pública para quem for olhar e falar, tá faltando um tapete aqui com álcool, o Propé. E olha, gente, primeiro põe o Propé, a proteção do pé, depois lava a mão, porque às vezes lava a mão, aí mexe no pé, vai, então a ordem também importa. Agora, doutora, vamos falar das principais doenças aí, a questão bucal. Eu queria que a senhora falasse da periodontite, me parece que é uma das principais, mas assim, de forma geral, ir no dentista a cada 6 meses. Mas que orientações básicas a senhora pode dar neste período? Se a pessoa sentir alguma dorzinha, alguma coisa, aí é um motivo a mais para ir? Eu acho que as pessoas têm que se sentirem à vontade de irem para o consultório de dentista numa emergência e na prevenção. Numa emergência, quando frequentar o consultório? Numa fratura de dente, numa dor, numa pulpite, que é uma dor de canal, aquela dor que lateja, aquela dor insistente, e é uma dor que não tem motivo, ela começa e não para. Quando quebra o dente, na própria prevenção, fazer limpeza, fazer profilaxia a cada 6 meses, ou tem pacientes que têm periodontite que necessitam fazer limpeza, depende do grau da periodontite, mensal, a cada 3 meses, a cada 6 meses. Então, elas devem continuar indo sim. Por quê? A periodontite é uma doença que afeta o periodonto. O que é o periodonto? É o tecido de sustentação do dente, é o osso e a gengiva. Um simples sangramento na gengiva já indica uma gengivite, uma inflamação nessa gengiva, que é a porta de entrada de vírus e bactérias. A periodontite, se você não cuida desse sangramento da gengiva, essa gengivite evolui para uma periodontite. A periodontite, ela já começa com a perda do osso. E quanto mais grave, mais o número de bactérias que tem nessa boca. E qual a relação dela com o Covid? Como você tem uma boca muito contaminada, numa periodontite, tem muita bactéria, essa bactéria, ela circula no sangue do paciente. E essa bactéria libera toxinas. E essas toxinas, essa bactéria, ela tem mais predileção em se alojar nos pulmões e no coração. 40% de endocardite bacteriana, que é uma doença que dá na membrana que protege o coração, ela é provocada por dente. E hoje, com essa doença Covid, 3 vezes mais pacientes que estão com periodontite têm chance de ir para intubação, para UTI, para intubação e a óbito. Então, é importante a gente baixar a quantidade de bactérias que a gente tem na boca. E a prevenção, a limpeza no dentista, a profilaxia no dentista, a escovação, o uso de fio dental e bochechos em casa são fundamentais nessa fase de pandemia. A senhora falou do fio dental, então, quando você passa o fio dental, se sangrar, já é um indício que tem que procurar o dentista ou não necessariamente? Nem sempre. Quanto mais fio dental você passar e a sua escovação for melhor, mais saudável a sua gengiva vai estar. Então, assim, se a gente escova e tem um sangramento, já é um indício que a sua gengiva está inflamada. Então, o que fazer? Passar o fio dental antes da escovação, escovar 4, 5 vezes ao dia, de preferência depois de todas as refeições e antes de dormir, e fazer o bochecho com antisséptico bucal 2 vezes ao dia. Se esse sangramento persistir, você tem sim que procurar um dentista, que daí já é um indício que a sua escovação não está sendo suficiente, que precisa de alguma coisa a mais. Porque às vezes a sua gengiva sangra porque ela está com tártaro. E o tártaro, que é aquela pedrinha que fica no dente, geralmente na arcada inferior, atrás dos dentes, só o dentista consegue tirar.
Aí é Então aquela já é maquininha indício de uma dolorida, né, inflamação. doutora? Não, não é. Aí a Não? gente hoje é muito moderno, a gente faz com Ah, ultrassom, que é bem tranquilo, não é, não. então não Aquele precisa mais barulhinho. fugir do dentista. É que eu sou, Não, não o primeiro devemos fugir do tratamento, dentista. doutor, o primeiro tratamento, eu me lembro que eles colocavam a agulha e não podia mexer, né? Porque a agulha podia quebrar. E a última vez que eu fui, a dentista colocou e mexia para lá. Falei, vai quebrar isso. Ela falou, não, hoje é flexível. Então, adiantou muito, né? A gente já não sofre mais, graças a Deus. Se sofrer é muito pouquinho no dentista hoje, né? Eu acho. É assim, a tecnologia está muito a nosso favor, né? E a nossa Uhum. odontologia, aqui no Brasil, ela é muito boa. Tanto que tem pacientes do mundo inteiro que Sim. procuram odontologia no Brasil, né? Principalmente da Europa, que vem para o Brasil para fazer tratamento. Então, assim, a odontologia, ela evolui a cada dia. Então, você pode tomar uma anestesia hoje, mexer a cabeça, ou a própria dentista mexer um pouquinho a seringa para ver se está no lugarzinho certo, que a agulha é bem flexível e não quebra. Não é para Muito quebrar, bom. né? Não é pra... Doutora, nunca é demais a gente falar da escovação correta, porque me parece então que a periodontite, são as doenças da gengiva, estão, a senhora pode me corrigir, entre as mais comuns. E por que se dá isso? E eu queria que a senhora falasse da escovação, né? Me parece que basicamente é aquele movimento circular sem fazer muita força e depois aquele movimento para meio que cobrir a gengiva. É por aí? Olha, o que é a periodontite? Como eu já falei, é uma doença do periodonto, do osso e da gengiva. E Ah, tá. assim, por que que nós temos isso? Tem várias causas. Tem a genética, que é um fator super importante, se os seus avós, se os seus pais tiveram, e isso é super importante ver uma causa. A má higiene bucal, que causa gengivite e que ela evolui para uma periodontite. Uma mordida errada, uma má oclusão, o não uso de escovação, de fio dental. Então, tem várias causas. Então, a prevenção com a escovação e o fio dental, ela é super importante. Como eu já disse, o Uhum. fio dental, ele é imprescindível depois das grandes refeições, almoço e jantar. E se você tem uma vida super atribulada, almoça fora, não tem tempo de passar no almoço, antes de dormir ou após o jantar, é super importante você fazer uso do fio dental, porque ele tira aquela sujeira no meio dos dentes que a escova geralmente não consegue chegar. E a escovação, ela é fundamental. A gente dá essa escovação fazendo bolinha e muitas vezes como se fosse varrer a boca. Então, na arcada inferior, sempre escovada a gengiva para o dente, você vai fazendo esse movimento para cima, e na arcada superior, da gengiva para baixo, levando a gengiva na direção do dente sempre. E Uhum. movimentos de vai e vem, aonde a gente morde, né? Na oclusão do dente. Uhum. E por dentro dos dentes também, super importante escovar ele como um todo, fazendo esse movimento de vassourinha também. Ou, se Muito preferir, legal. movimento de bolinhas. Sim. Não, e a senhora falou também de passar o fio dental antes de escovar, né? Isso acho que é uma coisa que muitas pessoas têm dúvida. Muita Agora, gente o fio faz dental. errado, né? O certo então é antes o fio dental e depois escova, né? Agora, doutora, Isso. o fio dental, também o dentista falou, olha, você coloca, tem gente que coloca e puxa e vai, mas assim, você faz um movimento para frente, faz um movimento para cá. Às vezes dá até um estalozinho que parece que ele entra dentro entre a gengiva e o dente, né? É correto o fio dental entrar ali ou não? Não sei se a senhora entendeu A a questão. gengiva, entendi sim. Quando Uhum, você entra com o fio dental, você tem que ir até lá embaixo, até bater onde o fio dental não chega mais. E a gengiva, uhum, ela é flácida entre um dente e outro. Então, você pode entrar, aprofundar e fazer um movimento para polir o dente em direção ao dente de trás e depois, no mesmo espaço, você vai em direção ao dente da frente, polindo esse dente. E pode hum. voltar, não tem problema que sangre, que faça barulhinho. Quanto mais profundo você for, mais você vai higienizar. Pode ir tranquilamente. Ah, tá, porque eu achava que de repente você encaixando ali faz até um barulhinho.
você vai entre a gengiva e o dente, né? Eu falei, pô, isso... Tem gente que tem, por exemplo, esse distanciamento, não sei o nome correto, entre o dente e a O gengiva, que acho espaço que é muito... entre o dente... Mas isso Esse não barulhinho do fio causa, né? dental... Não, esse barulhinho do fio dental, geralmente ele faz porque ele passou do máximo do limite entre um dente e outro. Então ele faz aquele barulhinho, aí em cima já é mais folgado. Aí você pode polir o seu dente, você vai para trás e vai para frente, passando esse fio dental para você tirar toda a placa bacteriana que fica parada entre um dente e outro. Porque essa placa bacteriana, que é a formação... A gente come, escova o dente, por mais que você escove, você não consegue remover toda a sujeirinha. E vai formando uma placa, uma coisa grossinha entre um dente e outro. E quando essa placa não é removida, ela vai calcificando e ela dá o tártaro. E aí o tártaro só o dentista remove. A placa você, com o fio dental, escovação, uso de enxaguatório, você consegue remover. Muito bem. Agora, doutora, vamos falar um pouquinho de bruxismo, porque a gente está durante a pandemia, e aí eu falei, uma hora a gente tem que fazer um programa, chamar a senhora e um psicólogo, porque a gente fica ansioso e começa a morder o dente, ou é, às vezes, dormindo, né, e durante o dia. Qual é o problema do bruxismo, de apertar muito? E eu queria saber também o seguinte, porque às vezes o dentista, ele olha, ele consegue olhar no dente que a gente tem bruxismo? Porque geralmente o que eu percebo assim, ele olha e fala, pode ser, você costuma, aí ele pergunta pra gente, você costuma morder à noite, você percebe isso, né? Então, esse diagnóstico, ele é difícil, é mais o paciente que tem que perceber se ele está apertando muito o dente ou não. Gerê, hoje em dia, 90% das pessoas têm o bruxismo ou apertamento. Bruxismo é o ato de você ranger os seus dentes. E o apertamento, você aperta o dente. Os dois causam grande malefício para a saúde bucal. O bruxismo, você vai gastando o seu dente. Então, num exame clínico, você vê um diagnóstico de um dente muito polido na incisal, que é onde a pontinha do dente, ela começa a Ah, gastar e às vezes até fica quebradiça. E quando você vê, ela é mais polida, ela é como se tivesse passado um polidor, de tanto você ranger, fica muito brilhante, tá? E hoje em dia, com a pandemia, o bruxismo aumentou ainda mais, porque todo mundo está ansioso, todo mundo está inseguro e todo mundo desconta isso sem querer, sem ter consciência, na boca. Então, muita gente chega e não percebe que tem bruxismo. O dentista, no exame clínico, faz o diagnóstico e mostra para o paciente o tanto de desgaste dental que ele tem. E tem pacientes que relatam, falam, eu acordo com dor de cabeça, eu acordo com dor nessa região, que é muito comum de você apertar, essa região fica cansada, você acorda com essa musculatura cansada. Muitas vezes tem até dor no pescoço e na coluna, devido ao bruxismo. poxa vida, é bastante importante. Agora, quem tem, doutora, colocar aquele plastiquinho para dormir, as pessoas se acostumam com aquilo, e que também não é muito barato, né? Não sei se é para todo mundo, né? Enfim. Então, o tratamento para o bruxismo é a placa de mordida, que ela alivia a sua mordida. Ela funciona, é um aparelhinho de acrílico que você põe na arcada, geralmente na superior, e ela é um pouquinho altinha, então ela alivia a sua musculatura. E quando você range o dente na placa. Então você preserva o dente porque você gasta a placa de mordida, você gasta o acrílico. Geralmente não é muito barato, mas é extremamente necessário. A maioria das pessoas tem uma resistência de começar a usar essa placa de mordida. Fala, isso aqui vai me apertar, eu não vou conseguir dormir com isso. Mas a maioria, quando começa a usar, fica dependente dessa placa, não dorme mais sem essa placa, porque alivia muito os sintomas de dor, a musculatura fica mais solta, mais gostosa, e você, até dor de cabeça, estalo na articulação, ATM, você melhora também, então você trata um todo.
Muito legal. Você sabe, eu acho que a minha recomendação não de profissional, ó, faça um pouco de meditação, porque olha, nessa pandemia é o marido em casa, ou às vezes o casal tem que dividir o mesmo notebook para fazer os seus trabalhos, e é filho, e é cachorro, então a gente, quando vê, já está apertando o dente, já está nervoso e É não percebe, verdade. né? E não percebe. É Então é muito verdade. importante relaxar. Se você conseguir meditar antes de dormir e tudo, mas olha, se não der, aí como a doutora está trazendo, usar esse protetorzinho. Mas aí, quando coloca também, doutora, a pessoa consegue fechar a boca, não saliva mais do que o normal? Acho que salivar até é normal, né? Você consegue fechar a boca normal, você só encosta, quando você fecha os dentes, você encosta a placa no dente, né? Fica assim, a boca fica mais cheia, mas você fecha normal, você fala normal. E salivar, no começo, quando você põe, você saliva um pouquinho mais, depois fica super tranquilo, fica super normal. Tem gente que gosta tanto da placa que usa a placa até para trabalhar hoje, porque muita gente está fazendo home office e trabalha no computador, com o filho em casa, tendo aula online. Então, aquela loucura. Como as pessoas estão trabalhando em casa e quando não tem reunião que não precisa falar, trabalha com a placa de mordida, porque ela ajuda sim a dar uma relaxada na musculatura. E como você disse, todos os métodos de relaxamento são válidos. Meditação, sair para correr, música, o que a gente puder fazer hoje para relaxar e ocupar a cabeça é muito bem-vindo, né? Pois é, porque querendo ou não, essa plaquinha, ela é, não sei, talvez um paliativo, né? O ideal é que a gente resolva o problema. Agora, lógico, é bom colocar a placa, porque se você não consegue resolver, você vai ter outro problema que são vários, né? E vai se agravando a musculatura, os ossos, tudo mais, né? Enfim. Doutora, a gente tem só 3 minutinhos para acabar, desculpa, cortar a senhora rapidinho. Quando o papo é bom, a coisa vai, a gente pode fazer outros programas, mas eu queria, para finalizar, fique à vontade para colocar o que a senhora quiser, mas dizer o seguinte, doutora Loriene Galatini, ela tem aí décadas já de carreira, né, se apaixonou pelo atendimento a pacientes especiais, diz aqui a nossa assessora de comunicação que nos mandou. Fala um pouquinho para a gente, eu não sei se a senhora ainda trabalha com isso, porque imagina assim, tratar de um paciente convencional já não é muito fácil, né? Um paciente que tem, vamos supor, uma deficiência intelectual, como é que é esse trabalho assim? Eu acho que existe muita técnica e muito aperfeiçoamento, né? Eu acho que a senhora pode dar uma mensagem para tantas famílias que têm essas questões e agora, durante a Covid, ainda mais uma coisa para se pensar. Claro, só para completar, a gente também tem o uso de proteína botulínica, que hoje ela é muito conhecida pelo Botox, para ajudar no ranger e no bruxismo, tá? Agora vamos falar um pouco de pacientes especiais. A minha vida toda, desde a minha primeira especialidade, que foi logo quando eu me formei, eu fiz cirurgia bucomaxilo, e gosto muito desse ambiente hospitalar. Então eu juntei essa falta de oportunidade que os pacientes especiais, com necessidades especiais, que são síndrome de Down, autista, paralisia cerebral e uma infinidade mais, tem de ir para o consultório. E esses pacientes, eles têm muita dificuldade em aceitar o tratamento odontológico, porque como eles não têm o entendimento que esse tratamento vai ser para o bem, o simples fato de sentar na cadeira e você conseguir abrir a boca e ir com algum instrumento já assusta esse tipo de paciente. Então é um paciente que requer muito cuidado, muita paciência. Então eu trato desses pacientes há 33 anos. Tem pacientes que eu comecei com o paciente, trato da família toda e eles vêm acompanhando a minha trajetória profissional a vida inteira. Muitas vezes a gente tem que ir para hospital, para centro cirúrgico tratar esse tipo de paciente, porque ele chega com tantos problemas dentais que não é possível você tratar dente por dente. O paciente vai uma sessão e volta e o paciente se estressa muito e ele tem uma dificuldade de ceder esse tratamento porque isso assusta ele. Então a gente faz esse tipo de tratamento quando é muita coisa com anestesia geral e sedação. E esse tratamento é feito em ambiente hospitalar, com uma equipe médica, anestesista, é multidisciplinar. E a gente trata tudo em uma única sessão
e depois a gente consegue fazer prevenção. Ele vai no nosso consultório inicialmente uma vez por mês, depois a gente vai espaçando para fazer a profilaxia, limpeza e ver se tem uma nova cárie, um novo problema surgindo, para isso daí ser pontual, você tratar só aquele tipo de problema que é menor e a gente conseguir um melhor resultado. Muito bem. Doutora Loriene Galassini, dentista, doutora em cirurgia, tem doutorado em cirurgia e trauma bucomaxilofacial. E eu queria agradecer muito a sua presença aqui, já fica convidada para os próximos. Essa questão dos pacientes especiais não estava na pauta, mas quando eu li aqui da sua especialização, eu achei que era uma questão de utilidade pública para orientar essas pessoas, principalmente durante a pandemia. Muito obrigado e até a próxima entrevista. Obrigada e até a próxima. E para você que nos acompanhou até aqui, continue mandando seus temas que a gente vai tratando aqui no Alesp Conecta. Até a próxima edição.